Frio, escuridão absoluta e o som monótono de água pingando. Quando Inês recuperou a consciência, percebeu que estava no fundo de um velho poço de pedra, com água gelada até o peito. De cima, apenas um pequeno pedaço do céu noturno, coberto por uma grade enferrujada e uma pesada tábua. Uma armadilha. Durante a noite, ela ouviu o rugido de um motor. Esperança? Não. Terror. Eram eles. Voltaram para terminar o que começaram. De cima vieram vozes abafadas e então jorrou um líquido com cheiro forte de cloro. Queimava a pele, corroía os olhos e a garganta. Cada respiração se transformava em tortura. Lá em cima, aparentemente decidiram que o trabalho estava feito e foram embora, deixando-a morrer nos vapores sufocantes e na água gelada. Mas eles se enganaram. 2 dias depois, ao amanhecer de 20 de outubro de 2020, um motorista de caminhão de pão chamado João estava percorrendo sua rota habitual para a cidade de Monforte. Na beira da estrada, na margem do campo, ele notou uma figura estranha. Aproximando-se, freou bruscamente. Na grama molhada jazia uma menina, descalça, em trapos sujos, com a pele azulada pelo frio e manchas esbranquiçadas de queimaduras químicas no rosto e nas mãos. Estava inconsciente, mas respirava. João imediatamente discou 112. No hospital da região de Porto Alegre, ela foi rapidamente identificada. Era Inês S., de 17 anos, que constava como desaparecida há 3 dias. O relatório médico era breve e terrível. Hipotermia severa, danos nas cordas vocais, queimaduras químicas na pele e nas vias respiratórias. Na porta do seu quarto já estava de plantão um oficial da polícia esperando que ela pudesse dar seu depoimento. Algumas horas depois, num estado de semiconsciência, Inês recuperou os sentidos. Não conseguia falar. A garganta estava queimada, mas, reunindo as últimas forças, sussurrou algumas frases entrecortadas que o policial febrilmente anotou em seu caderno. Essas palavras se tornaram o ponto de partida de toda a investigação. Furgão branco, cheiro forte, diesel e cravo, placa, acho que 56 UH. No mesmo dia, a polícia abriu um caso por sequestro e tentativa de homicídio. Encontrar um furgão branco Ford Transit na zona rural era uma tarefa quase impossível. Existem centenas de carros assim por aqui, mas os detetives tinham uma pista única: o cheiro sutil de tabaco de cravo que se fixou firmemente na memória da vítima. Eles ainda não sabiam que esse fio conduzia não a um maníaco aleatório da estrada, mas a uma pessoa que Inês conhecia muito bem. Para entender quem poderia desejar o mal a essa menina, a investigação precisava voltar ao seu mundo, rebobinar a fita 48 horas atrás, ao momento em que a vida de Inês ainda seguia sua rota habitual e previsível. E essa fita foi encontrada no arquivo da câmera de vigilância instalada sobre a entrada de serviço da padaria São Bento. A imagem em preto e branco, um pouco granulada. No canto da tela brilha a data: 17 de outubro de 2020, sábado. Horário: 20h31. A porta se abre e sai a mesma menina, mas aqui ela está diferente. Saudável, calma, com leve cansaço no rosto após o turno de trabalho. Ela ajusta a mochila, coloca os fones de ouvido e tira sua bicicleta velha. Por um segundo ela para, digita algo rapidamente no telefone, sorri para seus pensamentos e, empurrando com o pé, sai pelos portões. A câmera a perde de vista quando ela dobra na estrada rural mal iluminada. Esta foi a última imagem que capturou a vida anterior de Inês. Inês S., 17 anos. Aluna do último ano da escola local em Monforte, uma cidade tranquila onde todos se conhecem. A caracterização da escola era curta e precisa. Responsável, determinada, não conflituosa. Ela não era a tia estrela das festas, mas também não era uma outsider espremida. Tinha seu pequeno círculo de amigos, planos de ingressar na universidade em Évora e sonhava em um dia se mudar para Lisboa.
Para ajudar a família e economizar para o futuro, conseguiu um trabalho de meio período na padaria São Bento, onde assava pão e limpava o local à noite. Todos que a conheciam, professores, colegas, vizinhos, a descreviam da mesma forma. Uma menina calma e educada que simplesmente vivia sua vida. Ela morava a alguns quilômetros da padaria e esse trajeto de bicicleta era para ela um ritual familiar. 15 minutos por uma estrada conhecida, passando por olivais e pequenas fazendas. Uma rota que ela percorria centenas de vezes, aparentemente sem nenhuma ameaça. Foi exatamente esse momento, 20h31, sábado, 17 de outubro, que se tornou o ponto de partida para a polícia. O segundo em que Inês S. foi vista pela última vez em segurança, sozinha com sua música e pensamentos. A partir desse quadro, ela desapareceu dos radares. Agora os investigadores precisavam reconstruir cada metro de seu curto, mas como se revelou, mortalmente perigoso caminho para casa. E esse caminho para casa foi interrompido inesperadamente e rapidamente, a apenas algumas centenas de metros dos portões da padaria. Quando a polícia começou a vasculhar sua rota, eles encontraram a primeira e mais importante evidência. Na beira da estrada de cascalho, quase invisível no escuro, estava sua bicicleta. A corrente pendia inerte da engrenagem, uma quebra comum e irritante que poderia acontecer com qualquer um. Foi exatamente essa pequena coisa, essa casualidade que a tornou vulnerável. Ao lado da bicicleta, os peritos forenses registraram mais alguma coisa. Marcas profundas e nítidas de pneus deixadas por um automóvel pesado. O padrão do piso e a marca de frenagem no cascalho indicavam que o carro não estava simplesmente passando. Parou bruscamente bem ali, ao lado de uma menina sozinha mexendo em sua bicicleta numa estrada rural escura. Comparando essas marcas com os primeiros e roucos depoimentos de Inês, a polícia obteve um quadro claro do ocorrido. Enquanto ela tentava consertar a corrente, um furgão branco Ford Transit se aproximou e parou. O que aconteceu depois? Ameaças, força, engano, seria descoberto. Mas uma coisa era óbvia. Agora este não era mais apenas um caso de pessoa desaparecida. A polícia tinha em mãos todas as evidências de que nesta estrada ocorreu um sequestro cometido com uso de veículo. E a primeira tarefa era óbvia: encontrar esse furgão e a pessoa que estava ao volante. Mas encontrar esse furgão e seu motorista se revelou uma tarefa com estrela. Um Ford Transit branco no Alentejo rural não é uma agulha num palheiro. É um palheiro feito de agulhas brancas idênticas. Esses furgões aqui têm todo o segundo fazendeiro, construtor ou pequeno empreendedor. É um cavalo de trabalho, imperceptível e onipresente. As únicas pistas que a polícia tinha eram fragmentos da placa 56 UH e aquele detalhe estranho sobre o cheiro de tabaco de cravo. Começou o trabalho policial rotineiro, mas vitalmente importante. Os detetives fizeram uma consulta na Base Nacional de Dados de Veículos em toda a região de Porto Alegre. Os critérios eram simples: marca, Ford, modelo, Transit, cor, branco, placa, contém a combinação 56 UH. O sistema processou a consulta por alguns segundos, e então uma lista apareceu na tela. Várias dezenas de coincidências. Este foi o primeiro passo, que cortou centenas de outros carros, mas ainda deixava um campo enorme para trabalho. Depois entrou em ação o segundo filtro, não oficial. Os detetives começaram a passar essa lista através de sua rede interna de informantes e conhecedores do colorido local. Eles ligavam para colegas de delegacias vizinhas, patrulheiros que conheciam sua área como as palmas das mãos. A pergunta era uma: quem desses proprietários fuma tabaco de cravo? Ou alguém do círculo deles? Era trabalho meticuloso, baseado em rumores, suposições e memória humana. Paralelamente, outro grupo de investigadores começou a trabalhar o círculo da própria Inês. Amigos, colegas de classe, colegas de trabalho. E quase imediatamente esbarraram na primeira pista padrão: ex-namorado, Tiago, com quem ela, segundo as amigas, brigou alto na escola um dia antes do desaparecimento. Gradualmente, passo a passo, a lista enorme começou a diminuir. Alguém tinha um álibi de ferro.
O furgão de alguém estava há meio ano na oficina. Alguém se revelou um velho de 70 anos que não saía de sua aldeia há anos. No final, após vários dias peneirando informações, restaram 3 pastas na mesa do investigador-chefe. 3 direções mais prováveis para investigar. Primeiro, Nuno V., mecânico do depósito de ônibus. Ele tinha um Transit branco que correspondia à descrição e, segundo rumores, fumava algum tipo de tabaco estranho, aromatizado. Segundo, coletor local de sucata conhecido como Zé Pinto. Seu velho furgão também correspondia à descrição e ele próprio tinha a reputação de pessoa pronta para qualquer trabalho pequeno por dinheiro, sem fazer perguntas desnecessárias. E terceiro, o mesmo ex-namorado, Tiago. O motivo de ciúmes sempre foi um dos mais fortes. A investigação se reduziu a esses 3 nomes, e agora era preciso verificar cada um deles sob microscópio. O primeiro que decidiram verificar sob microscópio foi Nuno V., mecânico do depósito de ônibus. No papel, ele parecia o suspeito ideal. Tinha um Ford Transit branco que correspondia à descrição. Os colegas confirmaram que ele realmente fumava algum tipo de tabaco aromático com cheiro de cravo. Parecia que o caso logo seria resolvido. Mas como frequentemente acontece em investigações complexas, a versão mais óbvia desmoronou na primeira verificação séria. Os investigadores não chamaram Nuno para interrogatório imediatamente. Começaram verificando seu álibi, silenciosa e despercebidamente. Primeiro solicitaram dados do tacógrafo de seu ônibus de trabalho. Este pequeno dispositivo, testemunha imparcial, registra cada movimento e cada parada de transporte comercial e mostrou que na noite do sequestro, 17 de outubro, das 20h40 às 23h10, Nuno Fenton estava no turno noturno no depósito. Não deixou o território. Para confirmar isso 100%, os detetives apreenderam gravações das câmeras de vigilância. No vídeo embaçado, era claramente visível Nuno em seu uniforme de trabalho caminhando pela zona de reparo, mexendo no motor do ônibus, tomando café com colegas. Ele estava lá, em seu local de trabalho, a alguns quilômetros daquela estrada escura onde tudo aconteceu. Mas o último prego decisivo no caixão desta versão foi a perícia dos pneus. Os peritos que trabalharam no local onde encontraram a bicicleta de Inês registraram marca distinta de piso de pneu de verão. Quando os especialistas examinaram o furgão pessoal de Nuno, viram que já tinha pneus de inverno, com padrão de piso completamente diferente. Esta foi evidência física irrefutável. Ele não poderia estar lá. A pasta sobre Nuno Vim foi fechada. Seu nome foi riscado da lista de suspeitos. A investigação chegou ao seu primeiro beco sem saída. O fio mais promissor se rompeu, e agora os investigadores precisavam começar tudo de novo com os 2 nomes restantes na lista, esperando que não tivessem o mesmo álibi de concreto armado. Enquanto um grupo de detetives se chocava contra a parede com proprietários de furgões, outro, não menos metodicamente, trabalhava com o círculo da própria Inês. Eles interrogavam novamente suas amigas, colegas de classe, família, tentando encontrar pelo menos alguma pista, qualquer estranheza em sua vida nas últimas semanas. E foi exatamente lá, nas conversas silenciosas nas mesas de cozinha e não nas bases de dados policiais, que surgiu um novo nome: Rafael F. À primeira vista, era apenas um vizinho, homem de 32 anos, morando no mesmo bairro, casado, com uma criança pequena pela qual Inês às vezes cuidava quando os pais precisavam sair. Ele fazia parte do mundo habitual e seguro dela. Mas, como contou uma das amigas mais próximas de Inês, ultimamente essa segurança começou a rachar. Segundo ela, Rafael se tornou excessivamente insistente. Seus encontros casuais no portão se transformaram em esperas. Suas ofertas para dar uma carona começaram a soar mais frequentes e insistentes, sempre com a mesma frase: "Não contaremos a ninguém." Inês ficava assustada e irritada com isso. Ela o rejeitou duramente várias vezes, mas ele não entendia. Alguns dias antes de seu desaparecimento, como seguia do protocolo do interrogatório da amiga, Inês não aguentou. Disse diretamente a Rafael que se ele não parasse, ela contaria tudo para sua esposa. Este foi o momento decisivo para a investigação. Diante deles não estava mais um maníaco abstrato num furgão branco.
Apareceu uma pessoa concreta com um motivo muito forte e muito compreensível: medo. Medo de perder a família, reputação, vida habitual, medo da exposição que poderia empurrar para atos desesperados. Mas havia um problema enorme e insolúvel. Os detetives imediatamente verificaram Rafael F. em todas as bases. Ele não tinha e nunca teve um furgão branco Ford Transit. Dirigia um velho Opel Corsa. A principal evidência com a qual tudo começou não se ligava de forma alguma ao principal suspeito. A polícia tinha uma pessoa com motivo, mas sem carro. Parecia ser mais um beco sem saída. A menos que o furgão não fosse dele. Esse pensamento, se o furgão não era dele, se tornou a chave da fechadura para a investigação. Como provar que uma pessoa usou um carro que não lhe pertencia? É preciso procurar rastros de negócio, contrato, pagamento. No mundo moderno, cada passo deixa rastro. Não apenas no cascalho da estrada, mas também no espaço digital. E os detetives decidiram verificar exatamente esse rastro invisível. Fizeram uma solicitação oficial para obter extrato de todas as operações financeiras de Rafael F. na noite de 17 de outubro. Quando a impressão chegou à mesa, à primeira vista não havia nada notável nela. Gastos usuais de uma pessoa comum. Mas duas linhas localizadas quase na parte inferior da lista fizeram o investigador se concentrar. Duas pequenas transferências de dinheiro feitas tarde da noite através do sistema em B-Way, popular em Portugal. Ambas com a mesma anotação corriqueira: combustível. Para quem, e principalmente pelo que realmente Rafael pagou na noite do sequestro. Os detetives começaram a rastrear os destinatários. A primeira transferência, feita às 22h11 no valor de 150 euros, foi para a conta de um tal Miguel F. Uma verificação rápida mostrou que era seu irmão mais novo. Isso era estranho, mas ainda não provava nada. Mas a segunda transferência, enviada apenas 2 minutos depois, às 22h13, no valor de 50 euros, colocou tudo em seus devidos lugares. O destinatário era José P., mais conhecido na região pelo apelido de Zé Pinto, o mesmo coletor de sucata que estava na lista inicial de suspeitos, e que, como era conhecido pela polícia, possuía um velho Ford Transit branco. O quadro se formou. Subitamente, todos os detalhes desconexos convergiram num ponto. Rafael, pessoa com motivo, transfere dinheiro para Zé Pinto, pessoa com carro adequado, e para seu irmão, possível cúmplice. E tudo isso 1h30 depois que Inês desapareceu da estrada rural escura. Isso já não podia ser coincidência. O rastro financeiro ligou diretamente os três na noite do crime. Agora, a investigação não tinha apenas um suspeito. Tinham todo um esquema criminoso. E era hora de puxar o fio principal. E eles puxaram. O primeiro a quem os detetives foram foi Zé Pinto, proprietário do tal furgão. E esse fio se revelou nada resistente. Zé Pinto não era um criminoso endurecido. Era um pequeno negociante que se quebrou no primeiro interrogatório. Confessou imediatamente. Sim, sábado à noite ele emprestou seu furgão aos irmãos Ferreira, Rafael e seu mais novo Miguel, por 50 euros. Para 1 hora ida e volta, como eles disseram. Jurou que não sabia para que eles precisavam do carro, e seus registros telefônicos confirmavam que passou a noite toda em sua casa. Zé Pinto era apenas um cúmplice, peão no jogo de outros, mas deu à investigação o principal, confirmação direta de que naquela noite os irmãos estavam ao volante de seu furgão. Agora a polícia não tinha apenas motivo e rastro financeiro, mas também o próprio meio de cometer o crime. No entanto, isso era pouco. Era preciso provar que os irmãos não estavam apenas passeando no furgão pelo Alentejo noturno. Era preciso recriar sua rota, cada passo deles naquela noite fatídica. E novamente a tecnologia veio em auxílio. Na mesa dos investigadores jaziam fragmentos dispersos do mosaico digital. Resumo seco da operadora de celular, recibo comum de loja de construção e foto turva e granulada da câmera de vigilância. Separadamente, nada especial. Mas juntos eles contavam uma história de gelar o sangue. Primeiro os especialistas pegaram o telefone de Inês,
Solicitaram à operadora móvel dados de cobrança. Isso não é grampo de conversas. É informação técnica sobre quais torres de celular o telefone conversou nas últimas horas de funcionamento. E os dados mostraram rota clara. Da padaria, o telefone se movia para nordeste, em direção ao reservatório. O último sinal, o último suspiro digital, ele emitiu às 21h36. A torre que o registrou atendia à área da barragem do Maranhão. Depois desse momento, o telefone desapareceu para sempre da rede. Para os investigadores, isso significava uma coisa. Os criminosos se livraram dele, jogando na água para confundir rastros e criar a aparência de que Inês desapareceu exatamente lá. Mais ainda, lembrando das transferências de dinheiro, os analistas começaram a estudar todas as transações de Rafael naquela noite. E descobriram mais uma, feita já depois da meia-noite. Às 23h02, seu cartão bancário foi usado no hipermercado de construção Bricolage Montemor. Os detetives imediatamente foram lá. Apreenderam não apenas gravações das câmeras, mas também a fita da caixa registradora daquela noite. E quando encontraram o recibo necessário, tudo finalmente se encaixou. Na lista de compras havia 3 itens: rolo de fita cinza de construção, galão plástico e grande garrafa de cloro concentrado. Cloro, o mesmo cujo cheiro os médicos sentiram primeiro. O mesmo que deixou queimaduras químicas no corpo de Inês. Isso já não era evidência indireta. Era prova direta ligando Rafael às torturas no poço. O toque final foi a gravação da câmera no caixa. Na imagem embaçada eram claramente visíveis 2. Rafael e seu irmão mais novo, Miguel. Estavam no caixa, calmamente, cotidianamente, como se comprassem lâmpadas ou saco de cimento, e registravam seu conjunto terrível. Agora a investigação tinha um mapa digital completo e irrefutável do crime. Às 21h36, eles se livram do telefone na barragem. Às 22h11, Rafael transfere dinheiro para o irmão pela ajuda. E às 22h13, para Zé Pinto pelo furgão. E às 23h02, já depois de jogarem Inês no poço, eles por alguma razão voltam à cidade e compram cloro e fita. Possivelmente a primeira tentativa de amarrá-la falhou, ou decidiram voltar para cobrir definitivamente os rastros. Rota, tempo, compras. Tudo coincidia com a lógica do crime. Os fantasmas digitais de suas ações se alinharam numa linha clara de acusação. Agora restava apenas uma coisa: apresentar esse mapa aos próprios irmãos e ver quanto tempo conseguiriam negar o óbvio. Mas antes de apresentar esse mapa digital aos próprios irmãos, a investigação precisava fazer uma coisa importante: limpar definitivamente todas as pontas soltas. Na lista de suspeitos ainda figuravam formalmente 2 pessoas: ex-namorado de Inês, Tiago, e proprietário do furgão, Zé Pinto. Qualquer bom advogado se agarraria nesses nomes para criar dúvidas razoáveis na culpa de seus defendidos. Portanto, os detetives deviam fechar essas versões não apenas com suposições, mas com fatos de concreto armado. E se eles realmente perderam mais alguém? Primeiro voltaram novamente a Tiago. Motivo de ciúme? Briga recente? Tudo isso parecia clássico do gênero. Tiago foi chamado para interrogatório e ele, embora nervoso, se manteve confiante. Contou que na noite do desaparecimento de Inês estava no ensaio de sua banda musical em Porto Alegre, cidade a algumas dezenas de quilômetros de Monforte. Era declaração facilmente verificável e os detetives a verificaram. Tiveram sucesso. Às 21h17, aproximadamente no momento em que Inês era sequestrada na estrada escura, Tiago sacava dinheiro no caixa eletrônico no centro de Porto Alegre. A câmera de vigilância registrou seu rosto. Claramente e sem dúvidas. Este foi o primeiro álibi. O segundo forneceram seus amigos da banda. Todos eles, como um só, confirmaram que Tiago chegou ao ensaio por volta das 9 da noite e ficou com eles até meia-noite. Tocaram música, discutiram sobre letras de canções e fizeram planos para a apresentação futura. Rastro digital e depoimentos de testemunhas não deixaram pedra sobre pedra da versão do ex-namorado ciumento. A pasta sobre Tiago foi fechada definitivamente. Agora restava Zé Pinto.
Com ele, tudo era mais complexo, pois estava diretamente envolvido na história. Seu furgão, seus 50 euros. No interrogatório repetido, pressionaram mais forte, e ele contou tudo o que sabia, tentando se salvar. Admitiu que Rafael lhe telefonou naquela noite e pediu o furgão literalmente por 1h30. Disse que precisava transportar algumas peças velhas da fazenda familiar abandonada. Zé Pinto, sem fazer perguntas desnecessárias, concordou pelos 50 euros. Deu-lhes as chaves e ficou em casa. Para verificar suas palavras, os investigadores solicitaram dados de seu telefone celular. E novamente a tecnologia disse sua palavra importante. A noite toda, enquanto seu furgão rodava pela região, o telefone de Zé Pinto não deixou a zona de ação da torre de celular que atendia sua casa. Este foi o argumento decisivo. Zé Pinto não estava no local do crime. Era cúmplice que, por ganância e estupidez, forneceu a ferramenta do crime, mas não participou dele. Nos materiais do caso, seu status mudou. De suspeito se transformou em cúmplice. O círculo se fechou. Todas as versões secundárias foram trabalhadas e fechadas. Todos os rastros falsos levaram a becos sem saída. Restou apenas uma estrada, iluminada por recibos digitais, cobrança de torres celulares e depoimentos de testemunhas. E essa estrada levava diretamente à casa dos irmãos Rafael e Miguel Ferreira. Não havia mais nenhum C e talvez apenas eles. E quando todas as figuras desnecessárias foram removidas do tabuleiro, no centro restou apenas uma pergunta. Por quê? Para que Rafael, vizinho comum, marido e pai, precisou cometer algo tão monstruoso? Os investigadores tinham um mapa completo de suas ações, mas para o tribunal, para os jurados, para entendimento de todo o quadro, isso era pouco. Era preciso motivo, claro. Preciso, humano, mesmo que em sua manifestação mais feia. A resposta a essa pergunta não estava nos rastros digitais, mas numa frase simples que os investigadores ouviam repetidas vezes da melhor amiga de Inês. Frase que, essencialmente, se tornou para ela sentença de morte. No interrogatório repetido à menina, gaguejando de lágrimas e sentimento de culpa por talvez não ter dado importância a isso antes, lembrou da frase exata que Inês disse a Rafael literalmente um dia antes de seu desaparecimento. Eles se encontraram na loja local, e ele novamente começou seus elogios inadequados e ofertas para dar carona. Inês, cansada dessa insistência pegajosa, o cortou no meio da palavra, olhando direto em seus olhos. Mais uma vez, e eu vou à sua esposa. Essa ameaça não eram apenas palavras para ele. Era gatilho encostado na têmpora de sua vida idealmente construída, mesmo que falsa. Na pequena cidade conservadora, onde todos estão à vista uns dos outros, onde reputação não é conceito abstrato, mas como o vendedor te cumprimenta na loja e se olham torto para você na reunião escolar, exposição de suas investidas significaria colapso instantâneo e completo. Seria fim de seu casamento, de suas relações com a criança que o via como herói. Fim do respeito dos vizinhos. Ele imaginou essa cena em todos os detalhes. Rosto frio e perplexo da esposa, suas perguntas às quais ele não tinha respostas, telefonemas para os pais dela, cochichos pelas suas costas na rua. Ele apostou tudo que tinha em seus desejos secretos e sujos, e uma menina de 17 anos ia derrubar a toalha dessa mesa. Em sua consciência em pânico restou apenas uma saída: fazê-la calar para sempre, antes que conseguisse pôr a ameaça em prática. Nos materiais do caso, seu motivo foi formulado em linguagem jurídica seca, que, no entanto, refletia perfeitamente a essência do que acontecia: ocultação de outro crime e evitar desonra. Agora, quando a investigação tinha não apenas arranjo completo das ações, mas também compreensão clara desse medo animal que movia o criminoso, o caso estava praticamente concluído. Restava apenas apresentar acusações e ouvir o que diriam os próprios irmãos. E eis que estavam sentados na sala de interrogatório. Primeiro Rafael entrou com um ar de virtude ofendida, sentou-se diante do investigador e se preparou para representar o papel de vizinho preocupado que foi erroneamente envolvido na tragédia alheia. Estava calmo, seguro de si,
Sua linguagem corporal dizia: vocês erraram o endereço. Seu irmão mais novo, Miguel, aguardava sua vez no gabinete vizinho, e Rafael tinha certeza de que ele se ateria à lenda que apressadamente inventaram. O interrogatório começou com pergunta simples e protocolar que devia se tornar fundamento para seu álibi. Onde você estava na noite de sábado, 17 de outubro, digamos, das 9 à meia-noite? Perguntou o investigador sem tirar os olhos de Rafael. Em casa, naturalmente, respondeu ele sem menor hesitação, com a esposa e filho. Estávamos assistindo algum filme. Podem perguntar a ela. Ele jogou na mesa, como lhe parecia, trunfo impenetrável, álibi confirmado pela pessoa mais próxima. Mas o investigador nem piscou. Silenciosamente empurrou para Rafael impressão das operações bancárias. Bem, então, talvez você explique isso? O dedo do detetive apontou para 2 linhas. Transferência para a conta de José Pinto às 22h13, 50 euros. E mais uma, 2 minutos antes, para seu irmão Miguel, 150 euros. Ambas com anotação combustível. Transações bem tardias para a pessoa que está em casa com família. A confiança no rosto de Rafael tremeu pela primeira vez, mas ele rapidamente se refez. Ah, isso. Fez cara de quem estava lembrando. Pinto pegou sucata velha de mim uns dias atrás. Só estava devolvendo a dívida. E o irmão? Miguel sempre tem problemas com dinheiro, só ajudei ele com dívida de peças para seu carro. Nada especial. Era mentira. Pensada, mas ainda assim mentira. Soaria plausível se não fosse a próxima peça que o investigador colocou na mesa. Fotografia. Imagem granulada, mas nítida da câmera de vigilância no caixa da loja de construção Bricolage Montemor. E isso, suponho, também é parte de sua noite em família. A voz do investigador ficou mais dura. Horário 23h02. Você e seu irmão Miguel, comprando algo. O que vocês precisavam tão tarde da noite, Rafael? Rafael cravou o olhar na fotografia. Isso ele não esperava. Ficou em silêncio por alguns segundos, febrilmente inventando nova explicação. Nós saímos por meia hora. Lembramos que precisávamos de algo para a reforma do banheiro. A esposa pode confirmar. Para a reforma, então. O investigador deixou essa palavra pairar no ar e depois, lenta e cuidadosamente, como jogando a última carta, colocou na mesa o recibo. Então vamos ver seu conjunto para a reforma. Rolo de fita cinza de construção, galão plástico e garrafa grande de cloro concentrado. Me conte, Rafael, que exatamente reforma você ia fazer com esse conjunto às 11 da noite? Silêncio pairou na sala. Rafael olhava para o recibo e em seu rosto não havia mais nem confiança, nem calma. Apenas olhar encurralado e em pânico de pessoa cuja mentira desmoronou sob peso de evidências digitais irrefutáveis. Ele se calou. O interrogatório de seu irmão Miguel foi mais curto e simples. Era a sombra de Rafael, seguidor, não líder. Tentou desajeitadamente repetir versão decorada sobre "ficamos em casa", mas quando lhe apresentaram uma após outra as mesmas evidências, transferências, foto, recibo, ele simplesmente se quebrou. Não confessou diretamente, mas começou a se confundir no depoimento, contradizer a si mesmo, e no final simplesmente se calou, baixando a cabeça. Reconhecimento direto naquele dia os detetives não obtiveram. Nenhum dos irmãos disse: "Sim, fui eu que fiz isso." Mas já não havia necessidade. Sua versão dos eventos foi despedaçada. Suas tentativas desajeitadas de se justificar diante de rastros digitais de concreto armado pareciam patéticas e não convincentes. Eles se trancaram em sua mentira e agora a chave dessa porta estava nas mãos do promotor. A chave dessa porta trancada pela mentira realmente estava nas mãos do promotor. E essa chave foi forjada não apenas com dados digitais. Enquanto os irmãos Ferreira construíam sua defesa desajeitada nas salas de interrogatório, os peritos criminais trabalhavam com evidências que não podiam ser explicadas por dívida ou reforma espontânea. Trabalhavam com o mundo físico que, diferente das pessoas, nunca mente. E foi exatamente lá, na sujeira e poeira,
que encontraram o que se tornou o último prego no caixão de sua defesa. Primeiro objeto de atenção minuciosa foi o tal furgão branco de Zé Pinto. Após interrogatório de seu proprietário, o carro foi levado ao box criminalístico e começaram a desmontá-lo literalmente centímetro por centímetro. Era cavalo de trabalho velho, cheio de lixo, poeira e cheiro de diesel barato. Mas mesmo através desse buquê, o nariz experiente do especialista captou nota quase imperceptível, mas persistente de cloro. Esta foi primeira confirmação. Depois começou a etapa mais meticulosa, coleta de micropartículas. Especialistas em macacões brancos aspiraram cada canto do compartimento de carga com equipamento especial. Entre centenas de amostras de poeira, terra e ferrugem, sua atenção foi atraída por várias fibras azuis minúsculas, mal visíveis a olho nu. Essas fibras foram imediatamente enviadas ao laboratório. A polícia ainda guardava roupas em que encontraram Inês, incluindo restos de seu suéter azul escuro. Após algumas horas chegou a resposta que todos esperavam. A análise espectral mostrou: microfibras do furgão eram absolutamente idênticas em composição, cor e estrutura às fibras do suéter de Inês. Era isso. Prova física direta de que ela, ou pelo menos suas roupas, estiveram nesse furgão. Mas mesmo isso não foi tudo. Paralelamente, outro grupo de peritos trabalhava no local do crime, na tal quinta abandonada com poço de pedra. Localidade ao redor estava úmida após chuvas recentes. Terra se transformou em lama viscosa e bem na borda do poço, onde alguém devia ter ficado para jogar primeiro a menina e depois cobrir o poço com grade pesada e tábua, eles encontraram uma única, mas perfeitamente nítida, pegada de bota. Molde foi imediatamente enviado para a perícia. Era calçado de trabalho barato, tamanho 41, modelo popular chamado Obra. Por si só, tal achado pouco dava. Existem milhares de botas assim na região, mas agora se a investigação tinha mandado de busca nas casas dos irmãos Ferreira. E na casa do mais novo, Miguel, no armário da entrada, encontraram par exatamente dessas botas, sujas, com vestígios de terra úmida. Foram enviadas ao mesmo laboratório. Especialistas compararam sola da bota de Miguel com o molde feito no poço. Padrão do piso coincidiu perfeitamente. Mas os peritos foram além. Estudaram defeitos microscópicos na sola, arranhões minúsculos de pedras, desgastes, padrão único de uso que se forma ao caminhar de cada pessoa. Era como impressão digital. E coincidiu. Não havia dúvidas. Foi exatamente Miguel Ferreira quem ficou na borda desse poço na noite em que jogaram Inês lá. Rastros digitais podiam tentar contestar, mas impressão da própria bota na lama no local do crime, não. E eles usaram essa impressão não como evidência para tribunal, mas como ariete para romper muro de silêncio. Miguel Ferreira foi trazido novamente à mesma sala de interrogatório. Mas desta vez, a atmosfera era diferente. Não havia mais pausas longas e perguntas insinuantes. Na mesa diante dele estava não gravador, mas pasta com conclusão da perícia criminalística. O investigador silenciosamente a abriu e empurrou para Miguel. Dentro havia fotografias, close da pegada na lama no poço, macro da sola de sua própria bota e diagramas onde com linhas vermelhas foram contornados arranhões e desgastes coincidentes. Era visual, irrefutável e absolutamente compreensível mesmo sem formação jurídica. O detetive simplesmente disse: "Esta é sua bota. No local do crime. Explique." Miguel olhava essas fotografias e seu mundo desabava bem ali, sob luz da lâmpada fria. Olhou por 1 minuto, 2, 5. Na sala estava tal silêncio que se ouvia zumbido da ventilação. Seu irmão mais velho era mais esperto, mais astuto, poderia ter inventado alguma mentira. Mas Miguel não era assim. Era apenas executor, seguidor. E agora, ficando sozinho frente a essa prova irrefutável, ele se quebrou. Levantou os olhos para o investigador e seus ombros caíram sem força. Se rendeu.
Após longa e pesada pausa, ele falou, primeiro baixo, quase sussurrando, mas depois cada vez mais confiante, como se tivesse rompido represa. Suas palavras registradas no protocolo se tornaram reconhecimento completo e incondicional. Foi ideia do Rafael. Começou tentando transferir o máximo de culpa para o irmão. Ele não estava bem nos últimos dias. Dizia que essa menina ia destruir sua vida, sua família. Disse que ela precisava apenas ser assustada, intimidar para que ficasse calada. Juro, eu não queria. Ele disse que tinha tudo planejado. Só ajudei a dirigir e segurar. E começou a contar, em detalhes que só participante dos eventos podia conhecer. Como naquele sábado, Rafael lhe telefonou e disse que precisava agir hoje. Como pegar um furgão de Zé Pinto sob pretexto de transportar peças. Como esperaram Inês na padaria e foram atrás dela. Quando viram que corrente dela quebrou, Rafael disse: é sinal. Descreveu como Rafael saiu do carro, como agarrou Inês, como ela tentou gritar, mas ele tapou sua boca. Como juntos a arrastaram para a carroceria do furgão e amarraram suas mãos com fita de construção que Rafael havia comprado antecipadamente. Contou como foram à velha fazenda abandonada do avô, porque ninguém nunca vai lá. Mais terrível foi seu relato sobre o que aconteceu no poço. Afirmou que Inês estava inconsciente após pancada na cabeça no furgão. Ela não se mexia. Repetiu várias vezes como se isso tirasse parte da culpa dele. Descreveu como Rafael tirou grade pesada e tábua de madeira. Como juntos a pegaram, um pelos ombros, outro pelas pernas, e simplesmente jogaram para baixo. Até lembrava do respingo surdo da água no escuro. E depois seu irmão disse: pronto, agora ela vai ficar calada. Seu monólogo durou mais de 1 hora. Contou também sobre como se livraram do telefone dela na barragem e sobre ida à loja de construção para comprar cloro. Rafael de repente entrou em pânico pensando que deixaram alguns rastros e decidiu processar o poço. Foi reconhecimento completo e exaustivo. Versão da investigação, tão meticulosamente montada com evidências digitais e físicas, foi completamente confirmada por dentro. Agora não era apenas teoria da acusação, era verdade provada. E essa verdade provada se revelou mais terrível que qualquer ficção. Baseando-se no reconhecimento de Miguel e depoimentos da própria Inês, investigadores conseguiram recriar o que aconteceu naquelas horas terríveis quando ela estava no fundo do poço. E essa reconstrução dos eventos explicou como ela conseguiu realizar o impossível. Quando os irmãos a jogaram na escuridão, tinham certeza de que ela estava ou já sem sentidos, ou não viveria muito na água gelada. Para eles, o trabalho estava feito. Cobriram poço com grade enferrujada. Colocaram por cima tábua pesada de madeira e, para garantir, a pressionaram com pedra. Problema resolvido. Foram embora, deixando-a morrer. Mas Inês estava viva. As primeiras horas foram um inferno. Escuridão, limo nas paredes, frio que penetrava até ossos, e som de água pingando que enlouquecia. E depois ela ouviu como lá em cima novamente rugiu o motor. Esperança misturada com terror. Eles voltaram, mas não para salvar, e sim para terminar o começado. Quando o cloro jorrou para baixo, corroendo sua pele e pulmões, ela entendeu que não parariam diante de nada. Pareceu-lhes que ficou silencioso, e foram embora pela segunda vez, agora absolutamente seguros de sua impunidade. E depois aconteceu o que não podiam prever. No segundo dia, começou chuva. Primeiro garoa fina, depois chuva forte, típica do outono português. E nível da água no poço começou a subir lenta, mas inexoravelmente. Era ao mesmo tempo maldição e salvação. A água ameaçava afogá-la, mas também a levantava cada vez mais alto, centímetro por centímetro diminuindo distância até salvação. Tateando com mãos pelas paredes de pedra escorregadias em busca de pelo menos algum apoio, seus dedos esbarraram em algo duro e metálico. Era velho pino de ferro cravado na alvenaria, tudo que restou de escada há muito apodrecida. Ela se agarrou nele tentando se puxar, mas mãos congeladas escorregavam. Então lhe veio à cabeça a ideia genial em sua simplicidade. Começou a rasgar seu suéter encharcado em tiras longas, enrolando-as nas palmas,
Obteve luvas improvisadas que lhe deram a aderência necessária. Agora tinha plano. Subindo junto com a água, conseguiu alcançar primeiro o pino. Fixando nele pés e mãos, tateou o segundo, aproximadamente meio metro acima. Impulso, dor nos músculos caimbrados, rangido de tecido molhado contra metal enferrujado. Chegou ao segundo. Agora até tábua que cobria a saída restavam centímetros contados. Ela se apoiou nela com ombro e costas, usando força de elevação da água como um macaco. Tábua era pesada, embebida de umidade. Mal cedia. Primeira tentativa. Segunda. Na terceira tentativa, soltando grito desesperado e rouco, conseguiu movê-la alguns centímetros. Ouviu-se rangido. Na fenda formada jorrou ar fresco e frio da noite. Foi suficiente. Reunindo últimas forças, empurrou-a para fora e saiu. História de sua sobrevivência, recriada minuto por minuto, deixou de ser milagre. Foi cadeia de eventos. Erro fatal dos criminosos que não se certificaram de sua morte. Chuva salvadora e, principalmente, vontade incrível de viver da própria Inês. Essa história se tornou o principal ato de acusação no julgamento que se aproximava. E essa história se tornou o principal ato de acusação que foi lido no tribunal do júri da cidade de Porto Alegre. No banco dos réus sentavam 3. Rafael Ferreira, seu irmão Miguel e coletor de sucata Zé Pinto. Toda a cidade, prendendo respiração, acompanhava esse processo fazendo-se uma pergunta. Que punição poderia ser suficiente pelo que fizeram? O processo judicial foi breve. O promotor metodicamente apresentava uma evidência após outra. Dados de cobrança, recibos, gravações de vídeo, perícia de fibras e, claro, impressão da bota. Momento mais forte foram depoimentos da própria Inês. Ela falava baixo. Sua voz ainda estava danificada, mas cada palavra no silêncio mortal do salão soava como golpe de martelo. Quando no tribunal leram reconhecimento de Miguel, jurados não tiveram dúvidas. Veredicto foi unânime. Culpados em todos os pontos. Juiz leu sentença. Rafael Ferreira, como organizador e principal executor, recebeu prazo máximo, 23 anos de prisão. Seu irmão mais novo, Miguel, cujo reconhecimento foi considerado circunstância atenuante, foi condenado a 18 anos. Zé Pinto, que forneceu o furgão por 50 euros, recebeu 2 anos condicionais por cumplicidade. Justiça foi feita. Justiça foi feita, mas ponto jurídico não é fim da história humana. Para todos que foram tocados por essa tragédia, vida após sentença já nunca poderia se tornar como antes. Consequências de uma decisão terrível tomada por medo e vergonha se espalharam como ondas na água, mudando irreversivelmente destinos. Protagonista principal desse epílogo, claro, se tornou a própria Inês. Esperava a longo e doloroso caminho de reabilitação, não apenas física para restaurar garganta danificada e curar queimaduras químicas, mas também psicológica, para aprender novamente a confiar no mundo e adormecer sem pesadelos sobre água gelada e cheiro de cloro. Logo, sua família tomou decisão difícil, mas única correta. Venderam casa em Monforte e se mudaram. Cidade que uma vez foi lar para ela, se transformou em lugar onde cada curva da estrada, cada poço velho em fazenda abandonada, lembrava horror vivido. Precisavam começar folha limpa, longe de olhares curiosos e memórias dolorosas. Mas ondas desse crime tocaram não apenas ela. Esposa de Rafael, mulher cujo nome ele tanto temia desonrar, pediu divórcio logo após sua prisão. Seu mundo desabou numa hora, deixando-a sozinha com criança e sobrenome que agora se tornou sinônimo de crueldade em sua pequena comunidade. Cabia a ela carregar sozinha essa cruz e um dia explicar ao filho por que seu pai nunca voltará para casa. A mesma fazenda abandonada, testemunha silenciosa do crime, também não permaneceu por muito tempo em propriedade da família Ferreira. Parentes, incapazes de carregar esse fardo de vergonha, venderam-na o mais rápido possível, tentando apagar da história essa mancha escura. Mas o poço, velha cicatriz de pedra na face da terra, permaneceu em seu lugar. Caso foi oficialmente fechado e enviado ao arquivo da região de Porto Alegre. Mas para pessoas cujos nomes foram escritos em suas páginas,
nunca terminará. Sentença pôs ponto na investigação, mas não pôde cancelar o feito e curar todas as feridas que esse crime deixou nas almas das pessoas.